No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre algumas das funções básicas do painel de camadas. A gente vai falar sobre essas funções construindo um efeito que é muito procurado no Photoshop, o texto por trás do assunto. E para isso nós vamos utilizar essa foto. Essa foto não é minha, eu peguei ela de um banco de imagens e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem. Assim a gente pode fazer juntos. Essa foto também é inclinada, então a gente vai endireitar ela ainda na ferramenta de corte, com a letra C. Certifique-se de deixar a proporção original aqui. Selecione essa reguinha e vamos traçar uma linha clicando, segurando e arrastando naquilo que a gente sabe que deveria estar reto. Só que mesmo que ele deixe o horizonte reto, tem alguma coisa aqui nessa imagem que é o tapete não está reto. Como é que a gente vai corrigir isso? Bom, vou pressionar ESC aqui. Antes de mais nada, eu vou criar uma cópia da camada de plano de fundo com o atalho Ctrl J. Uma maneira mais longa de fazer essa cópia seria vir em camada, nova, camada via cópia. Olha o que está escrito aqui, nosso atalho. Essa já é uma função básica. Aqui nessa cópia, se tu aplicar qualquer filtro, por exemplo, eu vou em filtro, ruído, adicionar ruído. E vou dar muito ruído. Vou clicar em OK. Esse filtro que tu aplicou aqui, ele não pode ser mudado, não pode ser desfeito. Eu não consigo reduzir a quantidade de ruído que eu coloquei. Está gravado nos pixels da camada. Como é que a gente contorna essa solução? Bom, eu vou dar Ctrl Z para desfazer esse filtro e eu vou primeiro em filtro, converter para filtros inteligentes. Ele vai criar esse íconezinho aqui. E a gente vai falar mais sobre as vantagens do objeto inteligente no futuro. Mas uma das principais vantagens é que agora qualquer filtro que tu aplicar, tu pode alterar o valor depois. Eu vou aplicar o mesmo filtro aqui de ruído, que ficou bastante, né? Eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui em adicionar ruído e alterar o valor. Clicando em OK, prontinho. Agora eu posso também deletar só o filtro que eu coloquei, clicando e arrastando até a lixeira. Segunda função básica, deletar uma camada. Tu pode fazer como eu fiz, que é clicar, arrastar e soltar no ícone da lixeira. Tu também pode selecionar a camada que tu quer deletar e pressionar Delete no seu teclado. Ou também selecionar a camada que tu quer deletar e pressionar no ícone da lixeira. Quando tu faz pressionando no ícone da lixeira, vai aparecer uma mensagem aí. Sempre aparece para confirmar se tu realmente quer deletar, mas é só marcar para não ver essa mensagem novamente e clicar em OK que tá tudo certo. Agora vamos aplicar um filtro que vai nos ajudar a consertar esse tapete torto. Selecione a camada, vai em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui ele tem as funções básicas que nem no Lightroom, mas a gente vai lá embaixo, abrir a aba de geometria, selecionar a geometria guiada, que é esse último símbolo aqui, fazer uma linha aqui no rodapé, mas criar outra linha aqui no tapete. Muito melhor. Clique em OK. E o melhor, como é um filtro inteligente, tu pode clicar 2 vezes aqui no filtro Camera Raw, ir lá em geometria, clicar em desenhar guia, pode apagar as guias e fazer de novo. Por enquanto eu vou cancelar. Para colocar o texto atrás do nosso assunto, primeiro eu vou criar uma cópia dessa camada 1, a camada mais de cima, com Ctrl J. Vou dar um duplo clique no nome e renomear para assunto. Vou pegar aqui qualquer ferramenta de seleção, pode ser seleção de objetos, seleção rápida, varinha mágica, e vou clicar em selecionar assunto. Ele vai fazer uma seleção boa, às vezes não tão boas, tu precisa refinar um pouco. Tu pode fazer isso vindo nessa seta e marcando nuvem. Vai ser processado na nuvem. Por conta da questão de privacidade da imagem, cabe a você decidir se vai fazer isso ou não. Mas por algum motivo a seleção na nuvem é sempre mais acurada. Uma vez com a seleção realizada, clique neste ícone aqui para criar uma máscara ou um recorte. Do lado da tua camada vai aparecer essa miniatura em preto e branco. As áreas pintadas em preto são áreas que não estão aparecendo desta camada aqui. Já as áreas em branco, que é justamente só o assunto, está aparecendo. Tu pode segurar Alt e clicar no olhinho da camada para conferir. Só o teu assunto vai aparecer. Segure Alt e clique de novo no mesmo olhinho para voltar tudo ao normal. A propósito, se tu não quer ver todos esses filtros inteligentes aparecendo aqui embaixo, clique nessa setinha. Aí ele esconde tudo, fica bem mais organizado. Eu vou selecionar a camada 1, vou pegar a ferramenta de texto e clicar aqui para a gente escrever. Vou pegar a ferramenta mover, segurar Shift, clicar aqui nesse quadradinho do cantinho para aumentar, assim ele mantém a proporção. Muito bem, temos o nosso texto atrás do sujeito, só temos um problema.
O plano de fundo está muito claro e a gente não consegue ler direito. Então vamos criar um ajuste para que todas essas camadas aqui de baixo fiquem mais escuras. Vou vir aqui para a camada de baixo, clicar no símbolo de camada de ajuste, que é esse círculo aqui, metade preto, metade branco, e escolher exposição. Há outras formas de fazer isso, por exemplo, tu pode fazer usando curvas, mas são um pouco mais avançadas, eu quero manter as coisas simples. A gente vai diminuir um pouco a exposição, algo em torno de 0,5 e fechar essa janela aqui. Agora, para alinhar o nosso texto, a gente já viu nas aulas anteriores, se tu não viu, confere lá. Vou selecionar a camada de texto com a ferramenta Mover selecionada, vou vir aqui nesses 3 pontinhos e marcar alinhar a tela. Então é só clicar aqui para centralizar. Agora, se tu quer centralizar também o assunto, a gente vai ter que esticar a nossa imagem. Venha na ferramenta de cortes, certifique-se que não esteja marcado excluir pixels cortados, a gente não quer isso. Aqui nesse menu suspenso, marque resolução. Clique aqui na lateral e arraste, até que seu assunto esteja no meio. Use as guias para se orientar. Tu pode pressionar Enter. Bom, a gente vai ter que preencher isso aqui de alguma forma. Há várias maneiras de fazer isso, mas vamos fazer a mais simples. Vem aqui na camada 1. Como ela é um objeto inteligente, o Photoshop não vai deixar tu alterar os pixels dela. E daí como é que a gente vai preencher? Selecione aqui a ferramenta de seleção retangular. Selecione a área que nós vamos esticar. Segure Ctrl e pressione J. Ele vai criar uma camada duplicada só da área que estava selecionada. Pegue a sua ferramenta Mover e agora apenas estique a área nessa nova camada. Vai por mim, ninguém vai perceber, a menos que tu fale. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só para não ficar estranho esse efeito de que o tapete acaba aqui e aqui não. Então vou vir para minha camada 1, com a ferramenta de seleção retangular, pegar a área aqui, segurar Ctrl e pressionar J, vir na nova camada criada com a ferramenta Mover e esticar ela. O texto não foi afetado porque a cópia da seleção é feita somente na camada selecionada, que no caso foi a camada 1. Bom, a gente vai ter que centralizar de novo o nosso texto, então venha na camada de texto, eu vou segurar Shift e ampliar ele um pouquinho mais, vou vir na ferramenta Mover, aqui nos 3 pontinhos já vai estar marcado alinhar a tela, vou só centralizar ele. Eu vou pegar a ferramenta de texto de novo, clicar aqui e digamos que isso seja propaganda de uma aula que aconteça aos sábados às 9 horas. Vou dar um duplo clique nesse T, no T dessa camada de texto, para alterar minha fonte. Selecione aí a fonte que você quiser. Agora digamos que você queira um outro texto do outro lado. Segure Alt, clique no texto e arraste. Ele vai criar uma cópia do texto em outra camada. Vou deixar alinhadinho aqui. Vou dar um duplo clique e vou escrever outro texto. De novo, duplo clique para selecionar todo o texto. Vou botar uma outra cor aqui. Então Alt é o atalho para criar uma cópia. Eu posso criar uma cópia, por exemplo, do assunto. Segurando Alt, clico e arrasto. Mas não quero isso agora. Ctrl Z para desfazer. Vamos dar uma alinhada nesses textos aqui. Então, quando tu clica e começa a arrastar, começa a aparecer essas linhas rosas, que é para alinhar. Aí, por exemplo, alinhei aqui com o texto participe. Se eu segurar Shift e correr para os lados, ele fica fixo no alinhamento horizontal. Vou deixar ele alinhado aqui com o Inspire. Se essas linhas não estão aparecendo para vocês, vai em Visualizar, Guias, Ajustar a e marque tudo. Também certifique-se de mostrar e ativar guias inteligentes. Vou ir para a camada do Participe, alinhei ele com o sábado, vou segurar Shift para deixar ele bem alinhado aqui com uma palavra Inspire. Agora vamos deixar nossa imagem um pouco mais sofisticada e colocar um pouco de ruído no fundo. Para isso a gente vai criar uma nova camada. O atalho para criar uma nova camada é Ctrl Shift N. Eu vou renomear ela para ruído, que é o efeito que a gente vai aplicar. Vou mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Tu não precisa saber muito sobre o modo agora, mas o sobrepor esconde tudo que é cinza 50%, torna mais claras as cores que são mais claras que o cinza e mais escuras as cores que são mais escuras que o cinza. Marque aqui preencher com cor neutra de sobrepor e clique em OK. A miniatura da camada mostra tudo cinza, mas a gente não vai ver nada porque lembre-se, sobrepor esconde tudo que é cinza. Se tu mudar de sobrepor para normal, aí sim a gente vai ver esse quadradão cinza aqui. Vou voltar para o sobrepor. Então, com essa camada selecionada, eu vou ir em Filtro, Converter para Filtros Inteligentes. Muito bem, agora vamos lá em Filtro, Ruído, Adicionar Ruído. Vamos adicionar cerca de 30, 37, tá ótimo. O filtro gaussiano e uniforme são diferentes. Tu pode experimentar e ver qual que te agrada mais. Eu vou usar o uniforme mesmo.
e marque monocromático, porque a gente não quer que seja adicionado cor no nosso ruído. Clique em OK. Agora o ruído está muito nítido, você pode ir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e adicione um pouco de desfoque aí, algo como 0,8. Clique em OK. Agora olha que legal, o sujeito tá limpo e o fundo todo texturizado, isso dá um efeito muito legal. Agora para finalizar, vamos aplicar um efeito aqui na parte superior. Clique no ícone para criar uma nova camada de ajuste e selecione pesquisa de cores. A pesquisa de cores permite que tu aplique LUTs na sua foto. LUTs é um cálculo matemático que trabalha em cima das cores. Por exemplo, ele pode perceber um pixel brilhante e torná-lo ainda mais brilhante ou mais avermelhado. Existem já muitas pré-definições aqui no Photoshop e tu pode baixar mais LUTs ou criar os seus próprios LUTs. Deixa aqui nos comentários se tu tem interesse em saber como se faz isso. Eu vou escolher um LUT, tem vários aqui, tu pode ir clicando e ver qual que tu mais gosta. Eu vou escolher esse aqui e baixar um pouco a opacidade. Ficou legal, né? Eu tô querendo mudar um pouco a posição desse texto como um todo. Aí a gente vai para outra função básica, agrupar camadas. Por exemplo, se eu clicar na primeira camada de texto, segurar Shift e clicar na última e mandar ela centralizar, todas elas vão ficar centralizadas, inclusive amontoadas. Ctrl Z para desfazer. Agora, se eu agrupar elas com Ctrl G, vou dar um duplo clique no nome e mudar para texto. Se eu selecionar esse grupo de texto e tentar mover ou centralizar, ele vai mover tudo junto, que era o que eu queria. Há outros recursos avançados que a gente pode estar abordando sobre os grupos. Vamos deixar isso mais para frente, mas por enquanto eu vou agrupar tudo que está embaixo do texto aqui com Ctrl G e renomear para plano de fundo por questões de organização. Assim minha paleta de camadas fica mais limpa. Agora, tu pode ver aqui que a minha seleção do assunto não está tão precisa. A gente pode arrumar isso. Há maneiras bem complexas de fazer isso. Por enquanto a gente vai vir na camada da máscara, pegar o nosso pincel, redondo e macio, dureza em 0, fluxo e opacidade em 100% e pintar de branco aqui na beirinha para pegar mais partes do sujeito que fica mal recortado. Caso tu passe demais, é só pressionar X para inverter a cor e pintar de preto sobre o que tu quer esconder. Tu pode dar uma olhada geral aí e ver o que tu precisa ajeitar. Uma coisa importante sobre se trabalhar no Photoshop é saber fazer pausas, porque o nosso olho se acostuma com a imagem. Então saia do computador, inspire, expire e depois volte. Aí tu vai ser capaz de voltar, olhar e ter uma noção do que está forte demais ou o que está faltando. Por exemplo, agora eu senti vontade de colocar mais uma camada de pesquisa de cores, com um outro LUT e baixar a opacidade. Agora vamos dizer que eu quero fazer uma cópia desse novo LUT, mas aplicar somente ao assunto. Como é que eu faço isso? Eu vou arrastar ele para cima do assunto, segurar Alt e clicar na linha que separa as duas camadas. Vai aparecer essa setinha aqui do lado. Isso significa que esse ajuste está sendo só aplicado à camada de baixo, ou seja, a camada que tem o recorte do assunto. Se eu fizer o mesmo aqui na primeira pesquisa de cores, vai ter uma setinha ao lado dela, apontando para a camada de baixo, que tem uma setinha que está apontando para a camada do assunto. Quer dizer que esses dois efeitos estão sendo aplicados só ao nosso assunto. Se tu segurar Alt e clicar de novo, a setinha some, ou seja, está sendo aplicado em tudo. Se eu pegar essa camada e arrastar para baixo do assunto, agora ela está sendo aplicada só no plano de fundo. Isso me dá mais controle para trabalhar em cima do assunto e do plano de fundo separadamente. Ainda sobre a organização. Para alterar o tamanho das miniaturas da camada, tu pode clicar com o botão direito em cima de uma delas e escolher miniaturas médias, miniaturas grandes, sem miniaturas. Quanto maior for a tua lista de camadas, eu sugiro que menor sejam as suas miniaturas. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, não esquece de deixar o like. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber notificação do próximo vídeo. Um abraço pra ti e até a próxima!